Boa noite, igreja. Sejam muito bem-vindos a mais um Atos 8. Vamos adorar o Senhor Jesus nesse momento? Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o seu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colunas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Tem tudo a ver com ele.
seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele, a cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Graça e paz, boa noite mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Atos 8. O Atos 8, que, explicando rapidamente, é o projeto da nossa igreja, a Igreja Batista da Lagoa, liderado pelo pastor Miguel, onde a gente visa toda semana trazer um estudo sobre um novo capítulo da Bíblia. É um projeto que vai durar aí anos e toda semana um novo capítulo. Terminamos o livro de Gênesis algumas semanas atrás. Na semana passada tivemos o estudo de Êxodo, capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Êxodo, com o nosso irmão Tiago. E hoje nós vamos ler um pouquinho e entender sobre o capítulo 2 do livro de Êxodo, certo? Antes da gente começar, eu queria dizer também que aqui embaixo vai estar um e-mail. Então você que está assistindo o Atos 8, você que assistiu algum estudo de algum livro ou capítulo anterior, ficou com alguma dúvida, quer tirar, fazer alguma pergunta para a gente, manda mensagem nesse e-mail que a gente vai responder a sua pergunta e vai tentar responder o mais rápido possível, certo? Nós também temos as nossas redes sociais, as redes da nossa igreja. Então, quando você terminar de assistir, não sai agora, você vai lá no seu Instagram e você vai colocar na aba pesquisar algo muito difícil. I de igreja, B de Batista e o nome Lagoa. IB Lagoa. E lá você vai ter acesso ao Instagram da nossa igreja, onde você vai ter um link que pode acessar cultos, você pode acessar todos os projetos missionários e voluntários da nossa igreja e, claro, ficar dentro, dos horários e dos dias das celebrações da nossa igreja. De antemão, eu já quero te adiantar que todos os domingos, às 5h30, nós temos um culto aqui na nossa igreja, na Lagoa do Araçá. Então você que quer conhecer mais sobre a nossa igreja, entra nas redes sociais. A gente tem arquivos no Spotify, tem no Instagram, tem o nosso canal no YouTube, que é por onde você está assistindo esse estudo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal da nossa igreja aqui embaixo, clica no like, clica no gostei e divulga esse estudo, divulga essa mensagem para todo mundo, no grupo da família, grupo do trabalho, grupo dos irmãos, grupo da faculdade. Vai divulgando a palavra de Deus, porque vai ajudar muito, no compartilhamento desse nosso projeto. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E antes da gente começar de fato os estudos, vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que estás nos dando de estarmos aqui em tua presença. Muito obrigado pelos estudos, muito obrigado pela internet das pessoas que estão podendo acessar esse vídeo. Muito obrigado por aquelas que vão compartilhar. Que nos próximos minutos a gente seja apenas canal para que a tua mensagem seja entregue a todas as pessoas. Deus, eu te agradeço desde agora e para todo sempre. Amém. Bom, assim como a gente viu semana passada que eu falei para vocês, começamos com Êxodo 1, tá? Êxodo, o significado do nome Êxodo é partida, tá? O nome ele literalmente significa partida. E esse significado, partida, ele foi permanecido quando houve a tradução da versão grega, a primeira versão do Antigo Testamento, que foi a Septuaginta e é até hoje. Quando a Septuaginta foi transcrita para a Vulgata Latina, que é a mais próxima que nós temos dos dias de hoje. E quem fez essa transcrição foi Filo, que foi um contemporâneo de Jesus. Ele viveu junto com Jesus quando ele esteve aqui na Terra. Então, quando Filo fez essa transcrição da Septuaginta, a versão grega, a primeira versão do Antigo Testamento, para a versão contemporânea, a versão Vulgata Latina, esse significado de partida ele foi mantido. E além desse significado ele ser mantido,
No hebraico, a gente vai encontrar uma versão, a gente vai encontrar um texto que diz assim, o Elé Shemot, ou simplesmente Shemot. Esse Shemot é uma palavra um pouco mais conhecida, eu acredito que alguns dos irmãos já devem ter ouvido em alguma ministração, inclusive do nosso pastor Miguel. Essa palavra, esse termo Shemot significa, e estes são os nomes dos. Essa é a tradução mais próxima do português desse texto, dessa palavra Shemot, ou da expressão o Elé Shemot. E vê que interessante, e estes são os nomes dos, é o significado. Essa expressão, o Elé Shemot, ou muitas vezes somente o Shemot, como eu falei, ela é encontrada em Gênesis capítulo 46, versículo 8. E ela é usada num contexto onde o nome dos israelitas, né, que seguiram Jacó, são apresentados. Então, quando vai haver uma apresentação dos israelitas que seguiram com Jacó, a expressão utilizada é o Elé Shemot. Por quê? Porque significa, e estes são o nome dos. E esse termo Shemot também vai ser utilizado no livro do Êxodo. Então, se ele foi utilizado no Gênesis e também está sendo e será utilizado no livro de Êxodo, isso traz para a gente uma ideia de que o livro de Êxodo não foi feito para ser considerado como um livro separado, mas sim um livro que pertence a alguém. Se eu digo, esses são os nomes dos que seguiram Jacó, e eu continuo a história, como eu acabei de falar, dá uma ideia de continuidade. Então o livro de Êxodo ele não é separado, muito pelo contrário. Ele é uma continuação da narrativa que se iniciou no livro de Gênesis e que vai até o livro de Deuteronômio. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. 5 primeiros livros do Antigo Testamento que formam um Pentateuco. Então, por isso, essa base foi importante a gente revisar agora, para que a gente possa entender que, de fato, o livro do Êxodo é uma continuação daquilo que a gente já viu nos estudos anteriores e nos capítulos anteriores. Então, se você está vendo hoje Êxodo 2, mas ainda não viu o capítulo de Êxodo 1 com o nosso irmão Tiago, eu peço que, por favor, você volte lá, assista o capítulo, a apresentação e o estudo do Êxodo 1, e depois você volte para cá, tá bem? E agora, vamos continuar o nosso estudo. E como a gente viu, acabou de ver a questão da continuação, o livro de Êxodo é um livro tão impactante quanto o livro do Gênesis. Até porque a gente vai ver nos próximos capítulos, a gente viu no 1, tá vendo no 2 e vai ver nos próximos, nos subsequentes, o relato da rendição do cativeiro, a redenção do cativeiro, melhor dizendo. E a redenção do cativeiro, ela vai levar à consagração através da aliança, do levantamento da tenda real de Deus na terra. Pausa. Levantamento da tenda real de Deus na terra. O levantar uma tenda significa prestar adoração. Então a gente tem lá no Novo Testamento a passagem de quando os discípulos veem Moisés, Elias e Jesus e diz, vamos construir uma tenda para cada um de vocês. E eles são automaticamente corrigidos, porque levantar uma tenda é sinal de adoração. Então eles queriam adorar a Moisés, adorar a Elias e adorar a Jesus. E eles são instruídos de que somente um é digno de receber uma tenda, e esse é o nosso Senhor Jesus, certo? Mas esse foi um exemplo apenas para que a gente possa entender que levantamento da tenda real de Deus, no caso é iniciar um período de adoração ao único Deus verdadeiro. O Egito é um território politeísta, com vários deuses, e aí de fato precisava haver uma pessoa, um escolhido, para mostrar e iniciar essa aliança. A gente viu no Gênesis a aliança abraâmica, a aliança que Deus fez com Abraão. Agora nós vamos ver a aliança mosaica, a aliança que Deus faz com a vida de Moisés, com Moisés e com o povo que Moisés foi levantado para resgatar, certo? E por isso a gente fala de redenção do cativeiro. Aquele povo que está cativo no Egito, os hebreus cativos no Egito, eles vão ser retirados daquele lugar. E a partir do momento que eles são retirados daquele lugar e a aliança é feita, o processo do levantar da tenda de Deus na terra é iniciado, certo? Aquele povo sai de um território politeísta e eles começam a entender quem é o seu Deus, a quem aquele povo pertence. E esse é o nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. Então esse é o processo, de redenção do cativeiro, que é o que a gente está vendo agora. E tudo isso acontece justamente através de um mediador escolhido, revelando o propósito de Deus na história que ele cumpriria através de Israel. Israel sendo nação eleita e povo escolhido, nação santa, povo escolhido.
Então, vê só, houve o levantar de um mediador escolhido, primeiro ponto. Segundo ponto, esse mediador, ele revela o propósito de Deus na história para um povo. Isso te faz lembrar alguém? Lembra o nosso Senhor Jesus. Jesus também foi um mediador escolhido pelo seu próprio Pai. E esse mediador escolhido, quando esteve na terra, ele tinha um propósito, que era revelar o propósito de Deus para a gente. Sabe, o próprio Jesus, enquanto pessoa, ele veio à terra cumprir a vontade do Pai. Então, uma prova muito clara disso é quando os discípulos dizem: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus responde: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o próprio Jesus sujeitou-se à vontade do Pai, assim como Moisés sujeitou-se à vontade de Deus. Então Moisés foi um escolhido para esse momento, certo? Então esse foi mais um dos spoilers que a gente encontra na Bíblia. E a gente está no período de outubro, né? Mês do aniversário, da celebração da Reforma Protestante. E isso é importante, esses estudos, porque nos faz lembrar das 5 solas, as 5 bases da Reforma. E uma delas é sola Escritura, somente a Escritura. Então, de fato, somente a Escritura é a verdade. Amém? Então, vamos lá. Êxodo 2, a gente pode dividir em 2 etapas, tá? A primeira parte, que vai do versículo 1 ao versículo 10, é quando a gente vê a preservação de Moisés, só que bebê. Então, vamos ler. Êxodo 2. A partir do verso 1, diz o seguinte: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada acompanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Então essa é a primeira parte, certo? O contexto de Êxodo 2 é o seguinte: a população hebreia, ela estava aumentando muito. A gente viu no capítulo 1 que as mulheres hebreias, elas davam filho com muita facilidade, certo? E a população hebreia estava aumentando ao ponto de que a população do Egito estava começando a ficar preocupada com o aumento populacional do povo hebreu. Por quê? Se eu tenho um povo que está no meu território seguindo as minhas leis, se esse povo fica maior do que eu, mais volumoso do que eu, esse povo pode se rebelar contra mim. E essa analogia, essa situação, fez com que o povo egípcio ficasse bastante preocupado. E essa preocupação chegou até o faraó da época. E por isso, por essa preocupação, o desejo do faraó foi que, a partir daquele momento, a partir daquela data, os meninos, as crianças que haviam nascido do sexo masculino, quando as parteiras estivessem realizando o parto, o procedimento do parto, que as parteiras matassem os meninos. Para quê? Para que esses meninos não continuassem aumentando o contingente populacional daquele povo. Então essa era a situação. O primeiro milagre que a gente encontra de fato é que Moisés não deveria ter sobrevivido ao parto. Moisés não deveria ter conseguido viver por conta do decreto que havia do faraó. E esse decreto ele acontecia justamente por isso, por um medo de um aumento populacional muito grande do povo hebreu e de uma posterior ou de uma possível vingança do povo hebreu ao povo egípcio, por ser cativeiro e por estar escravo. Então isso é o que está acontecendo naquele momento. E mesmo com isso,
a partir do momento que Moisés nasce, como acabamos de ver, a família de Moisés o guarda durante 3 meses, viram que ele era muito bonito, e durante 3 meses ele foi mantido guardado, e acredito eu, é um achismo, tá? Que era uma beleza até diferente dos outros, porque quando o nosso filho nasce, você que é pai, você que é mãe, automaticamente, com 1 dia, 1 minuto de vida, ele já é lindo. Então, quando a gente vai visitar alguém que acabou de ter filho, normalmente o pai e a mãe tá lá, olha como meu filho é lindo. E aí, algumas vezes não é, e a gente não pode mentir, porque somos crentes, a gente nem responde, né? A gente só diz, glória a Deus pela vida do filho. E aí, a Bíblia ela foi muito clara nesse momento, o autor foi muito claro porque ratifica, e viu que era muito bonito. Então, acredito eu até que foi uma beleza diferente das demais. E por que não essa beleza ser a presença do Espírito Santo? Até porque a gente viu que Moisés foi escolhido, né, para um propósito. E depois desses 3 meses não era mais possível esconder, acredito eu, pelos choros da criança. Então não tinha como esconder choro. A criança ela precisa chorar e não tinha mais como esconder. E a estratégia que Deus deu para aquela família foi que de fato colocassem no cesto. E essa estratégia foi muito importante porque através dessa estratégia foi possível que quando a filha do faraó encontra, foi possível que Moisés se mantivesse em contato com a cultura do seu povo. Então, como a gente viu, a irmã o seguiu, a irmã pediu para que, a filha do faraó pediu para que fosse cuidado, Moisés fosse cuidado, e Moisés foi cuidado pela irmã e pela mãe. Então foi muito importante para a vida de Moisés crescer com um contato do povo hebreu. Ele cresceu com aquela cultura. A Bíblia fala que somente depois de crescido, somente depois de mais velho, é que ele é entregue à filha do faraó. Então ele cresceu tendo contato com a cultura hebraica. Ele cresceu tendo contato com a cultura do povo que adorava Deus. Então isso foi muito importante para ele. E algumas curiosidades que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a palavra vai dizer cesto feito de junco, o cesto onde o bebê Moisés foi colocado. A palavra no hebraico que significa cesto feito de junco é tevá. E tevá significa a arca da salvação. Esse termo tevá, ele também foi utilizado para se referir à arca de Noé, que também foi uma arca de salvação. Então o termo tevá que foi utilizado tanto para o cesto onde Moisés foi colocado, tanto para a arca de Noé, significa a arca da salvação. E vê como Deus é lindo. O termo suf em hebraico, S-U-F, que é utilizado para juncos, até porque a gente viu, cesto feito de junco, a gente vê no versículo 3, quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou-o com piche e betume. A palavra suf, que é junco, sabe onde ela é utilizada? No capítulo 13 de Êxodos. A gente vai ver daqui a algumas semanas. O termo suf, ele é utilizado no capítulo 13. Por quê? Porque o Mar Vermelho também é chamado de Mar de Juncos. Então, tá vendo que tudo é um spoiler? Tudo se conecta? É só a escritura, meu irmão. Somente a escritura e ela é a verdade, certo? Então, essas são algumas curiosidades que eu queria trazer para você e para mim também, para mostrar o quanto tudo tá conectado na palavra de Deus. Amém? A segunda parte do nosso estudo, já indo para a parte final, é a que vai do versículo 11 em diante. Vamos investir um tempo lendo junto com a gente? Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando meu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali, assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho.
Quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas então responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas. Por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu luz a um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Essa segunda parte, ela é muito interessante porque conta pra gente de fato como sucedeu, né, a criação de Moisés. Então, depois que ele é entregue novamente à filha do faraó, a esse acontecimento do assassinato, ele se compadeceu do sofrimento de uma pessoa. E lembra que eu tinha dito que foi importante para a vida de Moisés ele crescer tendo contato com a cultura hebraica? Muito provavelmente ter contato, conhecer aquele povo, fez com que Moisés tivesse tomado essa atitude de defender, de se pôr à frente de uma pessoa do seu povo que estava sofrendo, que estava sendo maltratada. Então foi muito importante para isso, certo? E acontece esse incidente e Moisés tem medo, e justamente por ter medo ele sai daquele lugar temendo pela sua vida, visto que o faraó havia mandado matá-lo. E quando ele foge, a vida de Moisés começa a mudar. Então ele conhece a família de Reuel, ele se casa com Zípora, ele tem o seu primeiro filho. E uma passagem muito importante que eu quero trazer para vocês e para a minha vida também é quando diz assim, já no final do capítulo: lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Muitas vezes quando a gente lê, lembrou-se da aliança, eita, fulano se lembrou de fazer isso, eita, eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei que eu tenho que fazer isso. Normalmente a gente lembra porque se esqueceu, primeiramente. E aí eu fico com aquela pergunta, oxi, lembrou-se da aliança que fizeram com Abraão, Deus lembrou-se da aliança. Então se ele lembrou, será que Deus havia esquecido? Não. Deus não havia esquecido de forma alguma. Essa expressão, lembrou-se da aliança, a gente vai encontrar em muitas partes da Bíblia. E esse lembrou-se é traduzido como é chegada a hora. Então quando a gente vê ao longo da leitura bíblica uma passagem que diz: ouviu Deus o lamento, lembrou-se, Deus lembrou-se Deus, a gente traduz para é chegada a hora. Porque em todas as passagens bíblicas que você vai ver, lembrou-se Deus, Deus se lembrou. Após essa passagem, em nenhuma delas, nada acontece. Porque quando a hora é chegada, meu irmão, Deus faz o que precisa ser feito. Deus faz o seu propósito. Deus cumpre o seu propósito. Amém? Então quando a gente lê, lembrou-se Deus da aliança que fez com Abraão, com Isaque e Jacó, Deus não havia se esquecido, mas sim a hora havia chegado. E você e eu vou falar por mim, porque eu já encontrei algumas vezes as pessoas dizendo: ó, Deus mentiu. Ah, meu irmão, mas por que Deus mentiu? Deus fez promessas a Abraão, Deus fez promessas a Isaque, Deus fez promessas a Jacó. Eles morreram e não se cumpriram todas as promessas que haviam feitas para a vida deles. Certo? Esse é um argumento que você pode ouvir, outras pessoas já ouviram. Mas há uma continuidade na promessa. Assim como diz Abraão, Isaque e Jacó, e fala da continuidade na descendência, a promessa também ela continua. Alguns irmãos, quando interpretaram essa passagem, essa promessa, pense o seguinte comigo: vamos pensar em montanhas. E coloque nas três alturas, três montanhas de mesma altura. Então, uma à frente da outra. Eu tenho a primeira montanha, atrás dela eu tenho a segunda montanha, e atrás dela eu vou ter a terceira montanha. As três de mesma altura. Se por um acaso existia uma pessoa no pico, no topo da terceira montanha, se a gente estiver vendo de frente, a gente não vai conseguir dizer se ela está na primeira, na segunda ou na terceira.
Na verdade, se todas são do mesmo tamanho e estão uma atrás da outra, a gente não vai estar nem vendo as duas de trás. A nossa visão só vai conseguir ver a primeira. Essas 3 montanhas, elas representam Abraão, Isaac e Jacó. Entre essas montanhas existe um espaço temporal, uma distância de tempo. E na interpretação dessas promessas, muitas vezes nós, limitados pela visão humana, enxergamos apenas o primeiro e acreditamos que tudo que está acontecendo se refere àquele momento, àquela vida, àquele espaço temporal. E na verdade não é. Existe um intervalo de tempo entre cada uma dessas montanhas. Mas não significa que Deus mentiu. Pelo contrário, significa que o nosso Deus é um Deus que faz promessas contínuas, porque Ele é um Deus contínuo e não muda. Amém? E um outro ponto que eu queria passar para vocês também é que, como eu havia dito, em nenhuma passagem da Bíblia que se encontra lembrou-se Deus, nada acontece depois. A história muda de figura, o enredo muda. E esse momento é onde a hora da chegada, ela se inicia na vida de Moisés. Tanto que o próximo capítulo, o capítulo 3, já é a passagem do encontro de Moisés com a sarça ardente. E aí eu vou deixar para o capítulo 13 para o próximo estudo. Mas eu só quero que vocês vejam mais uma vez a mudança que é na história a partir do momento que a gente encontra na Bíblia. Lembrou-se Deus. É a hora da virada. Então, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você está assistindo esse estudo, mas uma coisa eu sei, meu irmão e minha irmã: quando a hora da chegada, a hora da virada, ela literalmente chega, quem está à frente do processo é Deus. Não sou eu com as minhas falhas, não é o irmão Tiago que trouxe o estudo passado com as falhas dele, não é a minha família, não é minha noiva, não é ninguém, mas é o nosso Deus Todo-Poderoso. É um Deus imutável, é um Deus contínuo, que faz promessas contínuas e que constantemente faz alianças com o seu povo. Fez aliança com Abraão, fez aliança com Moisés, fará aliança com Noé e assim sucessivamente. Esse é o nosso Deus, é um Deus relacional. Então, o meu desejo com esse estudo de hoje, o meu desejo para a minha vida e para a sua vida, é que a gente entenda que Deus, o nosso Deus, quer se relacionar conosco. Que quando a hora da chegada literalmente chegar, ninguém vai conseguir segurar. Certo? A gente vai encontrar na Bíblia que a natureza aguarda ansiosamente com dores de parto a volta de Cristo. Então todos esses fenômenos naturais que estamos vendo são as contrações desse parto, são as contrações da segunda vinda do reino do Filho de Deus. Então que cada vez mais a gente possa estar convergindo para a palavra de Deus, que cada vez mais a Bíblia, o manual que Ele deixou para nós, as suas escrituras possam estar presentes na nossa vida, que a gente possa entendê-la e vivê-la cada dia mais. Amém? Vamos encerrar com mais uma oração. Pai, muito obrigado por esse tempo que passamos juntos. As pessoas que estão assistindo agora, as pessoas que ainda vão assistir, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela revelação das Tuas Escrituras nas nossas vidas. Que a gente possa entender que quando a hora é chegada, ninguém segura. Que a gente possa se lembrar que de nós o Senhor nunca se esqueceu. Em nome de Jesus, no Teu santo nome. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.